Olá, alunos! Vamos aqui então, né, fazer um estudo, tá, pessoal, a respeito dos parâmetros A e B, certinho? Parâmetros que a gente observa, tá, pessoal, obviamente, lá na nossa função afim, tá certo? Bom, pessoal, então, dada aí uma função afim qualquer, tá, pessoal, na sua forma genérica f de x igual a ax mais b, certo, pessoal? Vamos analisar aqui, pessoal, o que esse parâmetro A, ele interfere, tá, pessoal, na nossa função. Bom, galera, esse Azinho aqui, ó, que é o termo, né, que é o coeficiente da variável x, certinho? Pessoal, toda vez que esse A for um número maior do que zero, pessoal, o que significa A maior do que zero? Significa valores positivos, né, pessoal? Então, significa que eu tenho aqui um valor positivo, certinho? Pessoal, toda vez que o meu A ele for maior do que zero, isso significa, tá, pessoal, que a minha função é crescente, certinho? Bom, eu estou colocando aqui um exemplo, né, pessoal? F de x igual a x mais 4. Pessoal, percebam que aqui, né, a gente não está observando o número, e quando esse número não aparece, é óbvio que ele é o número 1, certinho? Então eu tenho aqui 1x mais 4. Pessoal, quando eu tenho 1x mais 4, observe que a minha função, tá, pessoal, ela vai ser uma reta inclinada para a direita, tudo bem, pessoal? Retas inclinadas para a direita, elas vão representar funções crescentes, certinho? Lembrando que a gente faz leitura do gráfico da direita para a esquerda, e à medida que eu vou acompanhando o meu gráfico, né, da esquerda para a direita, observe que os valores no eixo y, eles vão aumentando. Isso significa, então, tá, pessoal, que eu tenho uma função crescente, certo? Então, pessoal, toda vez que eu tenho A maior do que zero, certo, pessoal? Ou seja, A positivo, significa, tá, pessoal, que eu tenho, então, uma função crescente, beleza? Bom, galera, agora toda vez que eu tenho um A menor do que zero, pessoal, o que significa um A menor do que zero? Negativo. Significa o seguinte, toda vez que o meu A é um número negativo, a minha função ela vai ser uma função decrescente, certo? E o gráfico que vai representar uma função decrescente é uma reta inclinada para a esquerda, tudo bem, pessoal? Reta inclinada para a esquerda. Então, retas inclinadas para a esquerda, tá, pessoal? Eles vão representar para a gente, tá? Representar para a gente funções decrescentes, ok? Tudo bem. Se você acompanhar aqui, tá, pessoal, a leitura do nosso gráfico da esquerda para a direita, tá, pessoal? Olha, se você acompanhar aqui a leitura do gráfico da esquerda para a direita, você vai perceber que projetando esse gráfico lá no eixo y, esses valores eles vão diminuindo, ou seja, então trata-se de uma função decrescente. Observe aqui, tá, pessoal, o exemplo dado, tá, que eu coloquei aqui para vocês, né, que a f de x é igual a menos 2x mais 3. Pessoal, percebam o seguinte, que o valor que acompanha o x, o nosso A, ele é negativo. Função decrescente, certinho? Ok? E o gráfico é uma reta inclinada para a esquerda, beleza? Agora, pessoal, toda vez, tá, que o nosso A for exatamente o valor zero, pessoal, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma constante. Pessoal, se o A é igual a zero, perceba só, olha, eu tenho que f de x igual a, pessoal, se o meu A for zero, eu vou ter assim, ó, 0 vezes o x mais o b. Pessoal, 0 vezes qualquer valor não dá zero? Percebam que aí o x vai desaparecer. Eu vou ficar com a minha f de x igual a b. Ou seja, pessoal, quando eu digo que a f de x é igual a apenas um número, eu estou falando, tá, pessoal, de uma função constante. Ou seja, pessoal, em uma função constante, o x não aparece na função, tá certo? Ó, saca só essa ideia. Toda vez que eu estou falando de função constante, tá, pessoal? Quer dizer que o x não aparece, tá, na minha função. E o gráfico que vai representar uma função constante, pessoal, é uma reta horizontal, paralela ao eixo x, certo, pessoal? Ou do lado de cima do eixo x, ou do lado de baixo do eixo x, certo? Nesse exemplo dado aqui, né, pessoal, eu coloquei assim, ó, f de x igual a 3. Significa, então, que se esse 3 aqui, tá, pessoal, ele é um valor positivo, é óbvio que a minha reta, então, vai estar acima do eixo x. Pessoal, se o meu exemplo aqui fosse f de x igual a menos 3, essa reta ela deveria estar abaixo do eixo x, correto? Bom, pessoal, e detalhe, esse gráfico ele passaria exatamente no valor menos 3, tudo bem? Bom, galera, então toda vez que eu tenho uma função constante e f de x, né, igual a menos 2, ou seja, pessoal, f de x igual a apenas um número, professor, isso é função? É função e ela é função constante, certinho? Professor, e onde é que passa o gráfico dessa função? Pessoal, o gráfico dessa função passa lá no valor menos 1, passa lá no valor menos 2. Ou seja, pessoal, o gráfico dessa função vai ser uma reta horizontal
paralela ao eixo x, óbvio, né, pessoal? E essa reta, né, ela vai passar exatamente lá no valor menos 2. Ou seja, galera, em uma função constante, certo? O gráfico vai passar exatamente naquele valor, né, que está sendo dado lá pela nossa função, pelo nosso exercício. Se f de x igual a menos 2, o gráfico vai passar exatamente lá em menos 2. Se f de x igual a 3, o gráfico passa exatamente lá em cima do valor 3, lá no eixo y, certinho, galera? Muito bem, galera. Lembrando aqui mais uma vez, né, pessoal, o parâmetro b, tá, pessoal? Lembrando a respeito de uma informação importante sobre o parâmetro b. Pessoal, b é sempre onde o gráfico, tá, pessoal, vai interceptar o eixo y, tudo bem? Essa daqui é uma informação importante, tá, pessoal, que a gente vai usar muito para poder resolver exercícios, tudo bem? Então, memorize essa informação. O parâmetro b, ou seja, né, pessoal, o nosso valor inicial, esse carinha aqui, ó, o nosso mais 4, né, pessoal, percebam que o nosso gráfico aqui, ó, cortou o eixo y exatamente no valor mais 4. Percebam que nesse exemplo, pessoal, que eu tenho um valor mais 3, né? Observa só o nosso gráfico, tá, pessoal, que, né, o nosso gráfico aqui, pessoal, ele interceptou o eixo y exatamente em mais 3. Bom, galera, percebam aqui também, né, nesse exemplo aqui, né, que eu tenho f de x igual a 3. Percebam que o meu gráfico cortou, né, o eixo y lá no valor 3, exatamente ali no valor 3. Galera, então essa informação, né, o parâmetro b, onde b é sempre, né, a intersecção lá com o eixo y, essa informação ela é extremamente importante, beleza?